437, thank you. That'll be good. You can taxi up to, but hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up, we'll hold short of, thank you very much. Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez e vou começar o programa pedindo que se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seu comentário após assistir o vídeo e compartilhem com os amigos. No nosso último Air Sports, nós conversamos aqui sobre história, sobre a história da Esquadrilha da Fumaça, mais precisamente sobre o Cometa Branco, a equipe de demonstração aérea que deu origem ao recomeço da Esquadrilha da Fumaça. E quem nos contou essa história em detalhes foi o comandante Crispim. Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós vamos falar de algo mais ameno, vamos falar de entretenimento, vamos falar de cinema. Afinal, quem não gosta de um bom filme, principalmente se for de avião com boas cenas aéreas? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre duas histórias reais que se tornaram três excelentes filmes. A primeira história resultou em dois excelentes filmes. E a segunda história, um filme também fantástico. Essa primeira história é a história dos Tuskegee Airmen. Os Tuskegee foram os primeiros pilotos negros formados para voar na guerra, na Segunda Grande Guerra nos Estados Unidos. Pilotos que, antes de entrar em combate, tiveram que enfrentar uma batalha gigante nos Estados Unidos. Uma batalha contra a segregação racial na época, que era muito forte. E o nosso segundo assunto é uma história real também, que ocorreu na NASA nos anos 60. Também tem a ver com segregação racial. Vamos falar das mulheres matemáticas da NASA, que eles chamavam de computadores. Essas mulheres fizeram toda a diferença para que o homem fosse ao espaço. A gente vai falar dessas pioneiras, guerreiras também, logo depois que a gente conhecer um pouco mais da história dos Tuskegee Airmen. Os primeiros pilotos negros americanos ficaram conhecidos por esse nome, Tuskegee Airmen, porque se formaram numa cidadezinha do Alabama chamada Tuskegee, a cidade que deu o nome à Tuskegee University, onde eles se formaram. Essa história começa lá em 1939, quando o Congresso americano aprova uma emenda que liberava verba para a criação de um centro de formação de combatentes negros, centro criado lá no Alabama, na cidade de Tuskegee. A seleção lá era extremamente rígida. Exigia um curso superior completo e conhecimento básico sobre aviação. Por sorte, em 1938, um ano antes, o governo já tinha iniciado um programa de formação de pilotos civis. E esses candidatos que já sonhavam entrar para um treinamento militar do Exército, para voar aviões militares, já tinham iniciado esse treinamento um ano antes. Então, ao final da seleção, 271 pilotos afro-americanos haviam sido aprovados. Eles iniciaram seu treinamento voando os Boeing Stearman, depois passaram para os BT-15 e, quando se formaram, passaram a voar os T-6, os lendários T-6, que eu sou suspeito para falar. E quando se formaram em 1941, foram batizados como 99º Esquadrão de Perseguição. Assim foi chamada a primeira equipe voadora totalmente negra dos Estados Unidos. No ano seguinte, em 1942, foi solicitado ao governo americano que os pilotos Tuskegee servissem em combate. Entretanto, o comitê negou esse pedido. Alegaram que eles não poderiam combater porque eles não tinham experiência. Uma desculpinha bem furada, né? Porque os pilotos brancos também se formavam e não tinham experiência. No entanto,
eles estavam indo para o teatro de guerra. Mas em 1943, eles foram finalmente autorizados a participar do combate. Foram então destacados para uma base em Marrocos, no norte da África. Ao chegarem lá, a primeira missão do 99º Esquadrão de Perseguição foi limpar uma ilha vulcânica no meio do Mediterrâneo. Tomar essa ilha era de extrema importância para que ela servisse depois de trampolim para que os aliados pudessem chegar na Sicília. E já foi nessa missão que a equipe adotou a pintura vermelha na cauda dos aviões. Aí eles já estavam voando o P-40. E a partir daí ficaram conhecidos como os Red Tails. A ideia de pintar a cauda vermelha veio lá dos Stearmans, da instrução básica. Os Stearmans tinham umas faixas vermelhas na cauda. Então eles resolveram que iriam pintar, agora que estavam full pilotos de combate, iam pintar as caudas de full vermelho. E foi assim que ficaram conhecidos como Red Tails. No ano seguinte, em fevereiro de 44, o 99º se juntou com mais 3 esquadrões de Tuskegee, formando assim o 332º Grupo de Caça, o primeiro grupo de caça da história formado por pilotos negros. Na Itália, os Tuskegee foram baseados em Ramitelli e de lá começaram a fazer escoltas de bombardeiros. Durante essas escoltas, ficaram bastante conhecidos pela sua versatilidade e velocidade nos combates aéreos. E a partir daí começaram a se destacar cada vez mais, colecionando vários recordes. Um desses recordes foi a destruição de 5 aeronaves em apenas 4 minutos. Isso nunca tinha acontecido na história da guerra. E cada vez mais eles foram conquistando o respeito dos pilotos dos bombardeiros. Ao todo, entre 1941 e 1946, 992 pilotos foram formados em Tuskegee. E esses pilotos deixaram um legado enorme durante a guerra. Eles construíram grandes realizações, participaram de mais de 8.000 missões de combate, concluíram 179 missões de escolta de bombardeiros, perdendo bombardeiros em apenas 7 missões dessas 179. Destruíram 112 aviões inimigos no ar, outros 150 em solo e danificaram mais 148, incluindo 3 caças alemães Messerschmitt 262. Para quem não sabe, o 262 eram os caças a jato que os alemães colocaram em operação no fim da guerra. E eles pilotando os Mustangs, porque depois que eles chegaram na Itália e tiveram esse bom desempenho, eles ganharam uma frota de Mustang zero. Então eles conseguiram, com os Mustangs, abater 3 aviões a jato, um feito considerado quase impossível na época. Em operações de ataque ao solo, destruíram mais de 950 veículos militares. Nos ataques a ferrovias, destruíram mais de 600 trens. Gente, vocês imaginam isso? Olha que marca espetacular, 600 trens. Imaginem quantas redes de suprimentos eles bloquearam, além de vários outros veículos motorizados, como caminhões, por exemplo. No mar, o saldo foi de 40 embarcações destruídas. Eles fizeram marcas extremamente expressivas durante a guerra, o que fez deles colecionadores de prêmios e condecorações. Receberam 3 citações honrosas por heroísmo e bom desempenho, 1 estrela de prata, 96 cruzes por distinção em combate aéreo, 14 estrelas de bronze, 744 medalhas do ar e 8 corações púrpuros. São marcas impressionantes, eles eram verdadeiros ases. E depois da guerra, figuraram entre os melhores pilotos da Força Aérea Americana. Em 1948, terminou oficialmente nas forças militares dos Estados Unidos a segregação racial,
Com isso, os veteranos Tuskegee passaram a ter mais facilidades para atingir os altos postos de comando, possibilitando que 4 deles chegassem ao generalato. O primeiro deles foi o Daniel Chappie James Jr., que em 1975 foi o primeiro afro-americano a chegar ao posto de general 4 estrelas. Um deles, o Marion Rogers, alguns anos depois da guerra, ajudou a criação de um programa do Projeto Apollo, que levaria o homem à Lua. Esses Tuskegee foram heróis de verdade. Em 2007, o presidente George Bush premiou os pilotos Tuskegee com a medalha dourada do Congresso americano. O mais longevo piloto Tuskegee foi Willie Rogers, que morreu aos 101 anos de idade em 18 de novembro de 2016, lá na Flórida. É uma história incrível, né? Não é à toa que gerou 2 filmes excelentes. O primeiro deles é um filme de 1995 chamado The Tuskegee Airmen. Esse filme foi lançado no Brasil com o título Prova de Fogo. E eu vou passar para vocês agora o trailer desse filme, para que vocês entendam por que eu escolhi essa história e esse filme para vocês. Quem já viu, sabe do que eu estou falando e vai gostar de ver o trailer de novo. E quem não viu, tenho certeza que vai gostar. Assistam aí. Gentlemen, welcome to Tuskegee Army Airfield. It is the task of myself to train and evaluate you men as potential combat pilots. There have been many obstacles on the road to getting you here. What I see is a unit that's an embarrassment to the Air Corps, to the American people, and to themselves. I mean, they might as well just forget it and send us home. I know I'm gonna make it, Leroy. That's all that matters. I got a right to fight for what I believe in like anybody else. And this sad experiment is a drain and a hindrance to that effort. As God is my witness, those boys will never see combat. I came here for one reason. To do one thing. To learn how to fly. Welcome to the war, gentlemen. Fire! Yeah, buddy, let's hit him again! Beautiful! Something from Uncle Sam for you, Jerry. Go straight to hell. I got men whose lives are my responsibility up there, sir. I want the 332nd as our escort. Colored boys? We die by fire! Since they've been escorting bombers, they have lost one to enemy action, sir. From the producers of A Bronx Tale and Circle of Friends comes Academy Award nominee Lawrence Fishburne, Andre Brower, John Lithgow, Alan Payne, and Cuba Gooding Jr. in The Tuskegee Airmen. They were our country's best defense and its greatest glory. Based on the true story of the 332nd Fighter Squadron. The Tuskegee Airmen, available from HBO Home Video. Gostaram dessa amostra? O filme é melhor ainda, é um daqueles filmes que a gente não tira o olho da tela. O segundo filme feito sobre a história dos Tuskegee é o Red Tails, de 2012, que teve como diretor o Anthony Hemingway, um filme já com os efeitos especiais um pouco mais modernos. Assista o trailer. Well, look alive. Wouldn't want you to miss this war. We're giving hand-me-down planes. I feel like I'm flying my grandfather's Buick. They got us out here using planes to mop floors, fellas. Get your head up, son. You're fighter pilots. Train, 11 o'clock. It's military. Let's give those newspapers something to write about. We've done every low-down, dirty job you've handed us. You have not assigned us a single forward mission. You're just gonna have to suffer a failure. We have a right to fight for our country, the same as every other American. So you shut us down, or you let us fly. If I get you the mission, your men have got to come through. We need to change the way we fight. I need pilots who will put the bombers ahead of themselves. Can you help save lives?
At all costs, you protect the heavies. Fighters, 4 o'clock, stay with the bombers. It's a trick flying only get you killed. Or make me an ace. Right like that. 8 German fighters or 80 still doesn't change what I think of you and your boys. We don't care. We count our victories. By the husbands, we return to their wives. By the fathers, we get back to their children. To the last minute, to the last man, we fight. We fight. Yes, sir! Junior, get out of the plane! How you like that, Mr. Hitler? The expectations placed upon you men are high. Heavenly Father, we ask that you send your angels down to surround us as we fly through the sky. Through adversity! To the stars! From the last plane, to the last bullet, to the last minute, to the last man, we fight! We fight! We fight! We fight! We fight! We fight! Bom, tenho certeza que vocês gostaram também do que viram. Então, não deixem de assistir esses 2 filmes. São filmes que vocês não vão se arrepender. Filmes que, para quem gosta de aviação, são imperdíveis. Agora vamos falar do nosso segundo tema, a segunda história real que se tornou também um filme maravilhoso, um filme excelente. O filme se chama Estrelas Além do Tempo. É a história dessas matemáticas, como eu falei no começo, da NASA, que eram conhecidas como computadores. E esse enredo é de 3 amigas que trabalhavam na NASA e se destacaram em suas funções. Se destacaram a ponto de ser pessoas-chave para o sucesso da missão de colocar o homem no espaço. O filme mostra como elas venceram a barreira da segregação e como ganharam o respeito dos engenheiros da NASA a ponto de se tornarem verdadeiras heroínas americanas. O filme é tão bom que ele foi indicado ao Oscar de 2017 em 3 categorias, como melhor filme, melhor atriz coadjuvante com Octavia Spencer e o melhor roteiro adaptado. É um daqueles filmes que mesmo quem já viu tem vontade de ver de novo de vez em quando. Ele com certeza vai entrar para aquela lista dos melhores filmes de aviação que você já viu. Assistam o trailer e confiram. Russians have a spy satellite taking pictures of God knows what. Get us up there, Harrison. We can't justify a space program that doesn't put anything in space. We all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles or sit in the back of the bus. We're putting a human into space. We bring him in too soon, he burns up on re-entry. I need math that doesn't yet exist. Find a mathematician before the Russians plant a flag on the damn moon. You have identification on them? NASA, sir. I had no idea they hired. Quite a few women working in the space program. The space test group needs a computer. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her. They never had a colored in here, but don't embarrass me. This wasn't emptied last night. I'm sorry, I'm not the... You should be an engineer. I'm a Negro woman. I'm not gonna entertain the impossible. I'm standing beneath a spaceship. We are living the impossible. The IBM data processing system. We have to know how to program it. Ooh, like that. Get it, girl. That's John Glenn. What do you ladies do for NASA? Calculate your trajectories. Well, you can't get anywhere without the numbers. How could you be ogling these white men? It's equal rights. I have the right to see fine in every color. NASA doesn't commission females for the engineer program. Every time we have a chance to get ahead, I would like to attend today's briefing. There is no protocol for women attending. they move the finish line. You all should be thankful you have jobs at all. I don't even know if I can keep up in that room. You're better with the numbers than anyone in there, Captain. You've been gone for 300 hours. Felt like it to me, too. You're never where I need you to be. Where the hell do you go every day? The colored bathroom is a mile away. We all get to the peak together, or we don't get there at all.
More than 50 million people are watching this launch. John, the IBM's wrong. Let's get the girls to check the numbers. My gals are ready. We can do the work. Colonel Glenn? It's good to know NASA hasn't given up on good old-fashioned brain power. The Friendship 7 has experienced some sort of a malfunction. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here. We're in the fight of our lives, people. Friendship 7, do you copy? Over. Gostaram, pessoal? Então, essa é a recomendação de hoje. Esses 3 filmes maravilhosos que quem já viu, eu tenho certeza que vai ter vontade de assistir de novo. E quem não viu, não pode perder. Assistam esses 3 filmes que vale muito a pena. Como eu disse, vai entrar naquela relaçãozinha dos filmes que vocês mais gostaram de aviação. Agora eu vou terminar convidando vocês a irem ao JAB, os Jogos Aéreos Brasileiros, lá em São Lourenço, que começa hoje, na quinta-feira, dia 25 de agosto, dia da abertura. Dia 26, 27 e 28, que é sexta, sábado e domingo, tem as primeiras provas. E no segundo fim de semana, 2, 3 e 4 de setembro, tem as provas restantes. Então, a semana que vem eu volto contando para vocês como foi essa primeira semana no JAB. E na outra semana eu volto de novo contando a segunda semana do JAB. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Deixe também seu comentário após assistir o vídeo. Um abraço a todos e até o próximo Air Sports.